Bom, boa tarde a todos, e só a todos, porque todos não está no nosso vocabulário da língua portuguesa. Eu queria agradecer aqui e saudar todas as autoridades presentes, nossos vereadores, nossos deputados, e fica à vontade. Agradecer a presença dos nossos deputados, Ricardo Arruda, Lucas Bove, mas principalmente a você, Fábio, por tanto caminhar comigo, me ensinar tanto e topar, encabeçar essa audiência. A gente sabe que não é fácil, que é uma batalha que você enfrenta aqui. Então, obrigado e parabéns por estar assumindo essa frente. Bom, eu quero agradecer também principalmente a vocês que tomaram o tempo do dia de vocês para vir até aqui, fazer a diferença, se posicionar. Um agradecimento especial ao pessoal da JL, do qual eu faço parte, e está todos os dias ali no fundo. Uma salva de palmas. São jovens universitários que, como eu, estão todos os dias nas trincheiras da doutrinação, da batalha pela educação. Então, a gente ter estudantes também aqui representados é muito importante, porque a gente, de fato, não viu isso na CONAI. Agradeço também, principalmente, aos nossos preletores que estão aqui hoje, Coronel, os professores, tanto online quanto aqui presencialmente, que disponibilizaram do seu tempo para falarem para a gente um pouco do que eles tanto sabem. Bom, por que eu trouxe essa demanda aqui para o Fábio? Eu quero contar isso para vocês entenderem como aconteceu a CONAI e a gravidade desse episódio. Para quem não sabe, eu, em toda a minha insignificância, não sou ninguém, não tenho cargo nenhum, eu fui hostilizado, eu fui interrogado, eu fui até ameaçado quando eu participei da etapa municipal da CONAI em dezembro. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá em meados de outubro, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a CONAI. Quando o Deltan, que estava aqui no vídeo, me mandou um vídeo do Instagram de um vereador, do interior de São Paulo, falando sobre o CONAI. Então fui pesquisar o que era esse tal de CONAI, e ali em meados de outubro ninguém estava falando sobre esse assunto. Eu não consegui, com muita dificuldade, achar informações sobre isso aqui em Curitiba, o que já mostra como isso era pouco acessível, pouco divulgado e selecionado para que poucas pessoas participassem desse evento. Depois de muita dificuldade, eu achei que a etapa municipal aconteceria na PUC, nossa universidade aqui do Paraná. E fui lá observar. E quando eu cheguei foi completamente estarrecedor, tudo que eu vi lá. A primeira coisa que eu me deparei eram bandeiras, assim na frente do palco. Bandeiras de movimentos sociais, que eles chamam, né? Bandeiras do movimento feminista, movimento LGBT, movimento sindicalista, da UNE, que é declaradamente esquerdista, e nenhuma do nosso país, nenhuma da nossa cidade. Todas lá no fundo, escanteadas. Então isso já mostra para nós qual era a prioridade deles. Eu sentei, assim como vocês, no auditório e recebi um jornal que fazia propaganda do MST e criticava o agronegócio. Então eu consegui entender de fato o que estava acontecendo ali. Meu plano era simples, ficar ali no fundo, gravar, e foi o que eu fiz. Cheguei em casa, peguei tudo que eu gravei, e uma das coisas mais impressionantes era que os delegados, ao final dessa conferência, subiram ali no palco e entoaram gritos como "Viva Paulo Freire", "A América Latina vai ser toda feminista", e "As trans e o sapatão estão tudo organizado para fazer revolução". Esses eram os gritos deles, os delegados que nos representaram na etapa estadual e federal do CONAI. Então, eu até achei interessante, porque eles querem impor a linguagem neutra nas nossas escolas, mas eles não usam nos próprios cantos, né? Enfim, tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu editei e postei esse vídeo, o vídeo circulou o Brasil todo, estava todo mundo começando a tomar conhecimento sobre esse assunto, foi postado em várias páginas de deputados, vários perfis e manifestações. Então, um mês depois, eu fui e participei da etapa estadual da CONAI no APP Sindicato, um dos maiores sindicatos aqui da nossa cidade. E ali o meu plano era fazer a mesma coisa, ficar no fundo, gravar e só observar, mas não foi assim como eu planejei. Menos de 10 minutos depois que eu entrei no auditório, depois de muito lutar para entrar, porque nem queriam me deixar entrar, foram difíceis ali, eu conversei e me deixaram entrar, mas depois de menos de 10 minutos que eu entrei no auditório, o pessoal estava aqui na frente discutindo sobre um dos eixos, o eixo 3, um dos mais polêmicos que a gente tem sobre a doutrinação, e ali eles começaram a gritar comigo, me viram ali do fundo e falaram: "Esse menino não pode estar aqui, quem é você?" e tal, não sei o quê. Me chamaram para frente e começaram a me interrogar. Quem é você? Quem você representa? E tudo mais. Isso que era para ser um ambiente democrático, uma conferência pública. Imagine se não fosse. Eu ouvi tudo aquilo quieto, me defendi, mantive a calma, respondi a essas acusações. Então eles colocaram pessoas para me seguir durante todo o evento, porque eles não confiavam que eu estivesse lá, porque eu era, de fato, devia ser uma ameaça à democracia, né? Falavam que minha religião, como cristão, os oprimia, os matava, mas eu não entendi. Para mim eles pareciam todos bem vivos e bem livres. Quem era oprimido ali era eu, mas eu não vou me vitimizar como eles fazem. Então eu aprendi de fato que tudo isso estava doutrinado e tudo isso estava dominado por um grupo. E eu saí daquele evento ainda mais motivado a denunciar tudo isso,
trouxe essa demanda aqui para o Fábio, para a gente falar mais sobre esse assunto e cada vez mais empenhado em enfrentar essa doutrinação que a gente viu. E aí então, na etapa federal agora, vocês viram como foi. A gente teve broches do Hamas, livros do Paulo Freire e Marx, placas da Marielle, venda de cachaça e bandeira LGBT comunista em todos os cantos da nossa Conferência Nacional de Educação em Brasília. Não é à toa que o nosso Plano Nacional de Educação, fruto dessa conferência, é uma aberração completa. Um documento de doutrinação e não de educação nem de ensino. Isso fica claro quando a gente pega os termos mais repetidos do documento e compara uns com os outros. Para vocês terem uma ideia, a palavra política é repetida 590 vezes, enquanto a palavra língua portuguesa se repete apenas 17 vezes. Desigualdade aparece 142 vezes, já ciências, 13 vezes. Justiça social, 135 vezes. Literatura, 4 vezes, dá para contar nos dedos. Gênero aparece 60 vezes, enquanto matemática é repetida apenas 6 vezes. LGBTQIAPN+, inteira, aparece 44 vezes, enquanto geografia apenas 3 vezes. Esse é o documento que vai embasar a educação do nosso país pelos próximos 10 anos. E eu trouxe 2 trechos bem curtos para vocês entenderem um pouco do conteúdo desse documento. Na introdução ele já escreve: os retrocessos na agenda nacional ao longo de 2016 e 2022 acentuaram políticas, programas e ações neoliberais, ultraconservadoras, como expressões hegemônicas do ideário da extrema-direita. Ou seja, tudo que não é o PT, para eles, é extrema-direita, é ultraconservador e deve ser combatido. Do ponto 266 ele escreve o seguinte: se faz urgente a contraposição efetiva do Estado, nas suas diversas áreas, às políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço de processos e tentativas de descriminalização do homeschooling, educação domiciliar, as intervenções da escola sem partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Ou seja, aqui eles deixam claro quem são os seus inimigos: a escola militar, o homeschooling, a escola sem partido, o agronegócio. É isso que eles querem combater. Você só pode ser filiado ao PT, você só pode ser do MST. Essa é a ideia desse documento. Diante de tudo isso, fica claro que esses movimentos sociais eles não buscam a melhora da educação, mas sim o avanço das suas agendas políticas sobre as nossas escolas e universidades. E aí eu deixo a pergunta: será que nós, enquanto estudantes, representantes do povo e famílias, vamos deixar isso acontecer? Eu posso dizer por mim que, enquanto eu estiver aqui, eles podem me interrogar, eles podem me ameaçar, eles podem me processar, mas nada disso vai me impedir de falar a verdade e de me posicionar e defender o futuro do nosso país. E para que esse povo todo assista depois, já que eles não conseguiram vir hoje, dessa vez não, porque a gente está aqui, a gente está bem representado, fica aqui para eles, que enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente se posicionar, as nossas escolas confessionais vão sim pregar que Cristo morreu e ressuscitou. As nossas escolas militares vão sim pregar a disciplina e o amor à pátria. Os nossos professores de português não vão ensinar a norma culta e não a linguagem neutra. E os nossos professores de matemática vão continuar ensinando fórmulas e números e não a justiça social. Obrigado a todos e não ao CONAR 2024.